Olá, querido. Nós estamos começando hoje o projeto Escola Sabatina em 7 Frases. Esse é o primeiro sábado do trimestre. Vamos estudar essa lição com um tema extraordinário: Lições de Fé no livro de Josué. Um livro extraordinário, eu tenho plena certeza que enriquecerá muito a sua e a minha vida espiritual. Tá? Esse sábado agora, que a gente começou o primeiro dia da lição, dia 27 de setembro, o tema dessa semana é Receita para o Sucesso. E eu quero destacar 7 frases, uma por dia, com um pequeno comentário. A frase que eu destaquei aqui no dia de sábado, dia 27 de setembro, foi: uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na terra prometida. Queridos, essa aqui é uma frase muito profunda. Uma geração disposta a fazer a vontade de Deus, a andar na presença de Deus, a buscar a Deus, agora estava pronta para entrarem na terra prometida. Essa frase, queridos, ela não fala aqui sobre o perfeccionismo, ela não fala sobre impecabilidade, mas ela fala do desejo de homens e mulheres de andarem na presença de Deus, de crescerem em Cristo, de andar com Cristo todos os dias. Não está na lição, mas, por exemplo, Enoque, a Bíblia não fala que ele teve uma vida impecável, de impecabilidade, mas teve uma vida de andar na presença de Deus. E esse é o convite, para que a cada dia, ao andarmos na presença de Deus, a nossa natureza seja transformada. A frase que eu destaco na lição de domingo é: ambos receberam a missão divina. Todos nós temos uma missão. Todos que fomos chamados por Cristo temos uma missão espiritual. Temos a missão de pregarmos o Evangelho. Temos a missão de levarmos a mensagem de Deus para aquelas pessoas que não o conhecem. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes para as pessoas, e quantos sabem o significado de quando o pastor, no seu batismo, levantou as mãos e fez a declaração batismal, dizendo que te batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E eu já perguntei para algumas pessoas: quantos sabem o significado daquela mão levantada? Aquela mão levantada, queridos, significa que você está sendo comissionado, que Cristo te chamou para a salvação, mas também te chamou para ser um missionário, para levar a mensagem dele a todo o planeta, a todas as pessoas que você alcançar ou tiver contato. Queridos, a frase de segunda-feira, da lição de segunda, é essa aqui, ó: as iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem resposta fiel do seu povo. E aqui eu destaco 3 vezes no livro de Josué capítulo 1, 3 vezes ocorre o verbo dar, dizendo que Deus dá, dizendo o desejo de Deus de abençoar o seu povo, o desejo de Deus de conceder das primícias das bênçãos dele para os seus filhos. Mas também ocorre no capítulo 1, 4 vezes o verbo fazer. No hebraico não tem o verbo fazer, só na Bíblia, na tradução em português, o verbo fazer. Mas está implícito na língua hebraica a ação humana como uma resposta às bênçãos de Deus. Então Deus dá, mas o ser humano, ele busca, ele colhe das bênçãos de Deus, tem ação humana. Eu lembro quando meu filho mais velho, Pedro Vinícius, que hoje tem 18 anos, foi colportar pela primeira vez. Eu falei para ele: filho, o maná não cai na mesa. O maná não caía na mesa. O maná, ele cai lá no campo, você tem que levantar e buscar. E ele ficou impressionado com essa frase. Por quê? Porque Deus já concedeu das bênçãos, que era o maná. Mas o ser humano tinha que ir lá e colher das bênçãos que Deus havia dado. Destaco também aqui a frase na terça-feira: estarei com você. Uma frase curta, mas extremamente profunda. Queridos, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos Deus, se nós não buscarmos a presença de Deus, a nossa vida será um completo vazio e desespero. Então fica aqui o meu apelo para que você busque a presença de Deus, para que você ore, coloque seus joelhos no chão e suplique a presença, o favor, a bênção dele, a direção dele sobre a sua vida. Na parte de quarta-feira, a frase que eu destaco é: precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas
e contra os poderes e as autoridades espirituais deste mundo de trevas. Queridos, aqui nós enfatizamos a necessidade que nós temos de lutarmos contra o eu, de lutarmos contra os nossos desejos carnais, de lutar contra aquilo que nos destrói. Nós precisamos, queridos, entrar nessa batalha e entrarmos para vencer. Gálatas, capítulo 5, verso 24, diz: aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com seus desejos. Tá bom? Então fica aqui o meu apelo para que você vença essa batalha espiritual contra o eu, contra os desejos pecaminosos que nós temos. Na parte de quinta-feira, a frase é a seguinte: o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Queridos, verdadeiro sucesso nós só encontramos, nós só obtemos, nós só temos quando entregamos completamente a nossa vida a Deus. As bênçãos espirituais, o termos Deus na nossa vida, é o que há de mais importante na vida humana. E aqui eu destaco uma história que me chama muita atenção, embora o livro de Josué, a lição esteja tratando do livro de Josué, mas eu busco aqui uma história do livro de Gênesis, a história de Jacó e Esaú. Quando Jacó e Esaú, ali no capítulo 33 de Gênesis, Jacó vinha para se encontrar com Jacó trouxe um presente para Esaú, e Esaú não aceitou prontamente e falou: eu tenho muitos bens. E a resposta de Jacó, no verso 11, ele fala: eu tenho tudo. Aí na sua Bíblia em português está: eu tenho fartura. Mas a ideia do texto hebraico é: eu tenho tudo. Jacó era muito mais pobre que Esaú, porque Esaú herdou toda a herança de Isaac. Lembre dessa história, desse ponto da história. Ele herdou tudo. Esaú era muito mais rico. E Esaú falou que tinha muitos bens. E Jacó, que era muito mais pobre, diz: eu tenho tudo. Expressando que quem tem Deus, quem anda na presença de Deus, tem tudo que precisa para viver e ser feliz nesse planeta. E a frase que eu destaco, queridos, a última de sexta-feira, eu a destaco pela importância dela, pela ênfase dela. Não farei nenhum comentário e eu já encerro aqui as 7 frases. A frase é a seguinte: a palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Queridos, que Deus te abençoe, que a sua vida seja marcada por andar na presença de Deus. Ele é tudo que nós temos, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das aflições, das dores dessa vida e das alegrias e vitórias também. Deus é tudo que temos. Ande na presença de Deus.